Gol, Americanas, Starbucks, Cervejaria Petrópolis. O que será que todas essas empresas têm em comum? Isso é o que vamos ver no episódio de hoje. Você deve estar se perguntando por que dessas empresas do nosso dia a dia pediram recuperação judicial. O que é em comum em relação a elas para que esse pedido tenha sido formulado perante o Poder Judiciário brasileiro? Então vamos lá. Para começar o episódio de hoje, vamos falar de um caso que saiu bastante na mídia e realmente abalou todo mundo. O caso Americanas. Thomas, fala pra gente um pouquinho sobre esse caso, explica como que aconteceu, o que aconteceu, por que foi e ainda é um caso que gera tanta polêmica a recuperação judicial do Grupo Americanas. Bom, realmente foi um impacto muito grande na virada do ano passado, né, de 2022 para 2023, quando veio a público aquela famosa nota para o mercado sobre a descoberta na contabilidade da Americanas de um rombo bilionário. Na época, salvo engano, estimava em 14 bilhões, depois no final descobriu-se que passava de 20. E a verdade é que esta situação ela levava a uma condição de endividamento inviável de ser paga com o fluxo natural da empresa. Então, era realmente um caso de recuperação judicial. Acho que o grande impacto é que, até então, o mercado tinha a noção, né, até o conhecimento, porque baseado em balanços e notas públicas devidamente auditadas, de que a empresa não estava nessa situação, que era uma empresa realmente saudável e que, por isso, estava tranquilamente tomando financiamento no mercado. É relevante lembrar, notar também que essas empresas que trabalham nesse setor são empresas que realmente elas se financiam no mercado com quase que diariamente, né? Elas são empresas que elas dependem de um fluxo de caixa constante e que a margem de lucro delas realmente é baixa. E que por isso o controle, né, desse gasto, compra de produtos e venda para o mercado, ele tem que ser muito par e passo, né? Ele tem que estar bem adequado para que a empresa seja realmente saudável. Então, você imagina que a hora que a empresa descobre um rombo bilionário, né, aqui entre aspas também, a hora que ela descobre um rombo bilionário, a solução tinha que ser realmente uma recuperação judicial, porque, consequentemente, todos os credores iriam para a justiça, e alguns na época foram, para tentar receber o quanto antes o que for possível. Então, invariavelmente, a recuperação judicial foi o caminho escolhido e acho que não poderia ter sido outro. Com as discussões que tivemos nesse processo ao longo do tempo, e aí foi a grande polêmica, né, envolvendo credores, é que os balanços financeiros, a contabilidade da empresa, ela estava sempre sendo auditada por empresas de notório reconhecimento no mercado, terceiros não ligados necessariamente a Americanas, e que os credores, principalmente credores financeiros, estavam baseados nessas informações para então darem crédito e manterem a atividade normal da empresa. Quando isso ocorreu, aliado também ao fato de que você tem por trás da Americanas empresários, acionistas mundialmente conhecidos e de sucesso, né? Isso, consequentemente, trouxe aí muito impacto, muita discussão para a mídia, e por isso, com certeza, o caso Americanas ele vai ficar marcado na história como o caso da recuperação judicial em 2023. Sem dúvida, eu acho que até um dos pontos aqui, só complementando, também houve muita alegação de fraude, né? Justamente por conta dessas inconsistências contábeis que a Americanas lançou aí naquele fato relevante. Alguns credores foram levantar a hipótese de que ela não poderia entrar na recuperação judicial porque ela teria cometido uma fraude, e a recuperação judicial não poderia socorrer empresas nessa situação, né? O que o Poder Judiciário afastou, afinal de contas, quem faz a fraude, quem pratica um ato fraudulento é uma pessoa física, não é empresa, e a ideia da recuperação, como a gente comentou no último episódio,
é que a atividade seja mantida. Então, a Lojas Americanas, enquanto atividade, manteria ali, ela se manteria, né? E não independentemente de quem são as pessoas ligadas a essa atividade ou não. Mas realmente é um caso bastante emblemático, acho que vai ficar na memória por muitos anos, realmente. E falando em outro caso emblemático, Andressa, me conta um pouquinho sobre o caso da Gol, né, que veio recentemente, entrou com pedido de Chapter 11 nos Estados Unidos. Então, explica um pouquinho pra gente o que é esse Chapter 11, por que ela foi para os Estados Unidos, como que você vê esse processo da Gol. Bom, a Gol e outras empresas do grupo, como por exemplo a Smiles, eles entraram com um pedido de Chapter 11 nos Estados Unidos, que é o que a gente pode dizer que se assemelha à recuperação judicial no Brasil. E por que a Gol decidiu entrar, e no mesmo sentido a Latam, no passado, decidiram entrar em reestruturação nos Estados Unidos e não no Brasil? No Brasil, a nossa lei afasta dos efeitos da recuperação judicial os contratos que estão garantidos por leasing, que é basicamente todos os contratos de aeronave. Então, quando a empresa entra em recuperação judicial, esses contratos sempre têm uma cláusula de vencimento antecipado, o que significa que o devedor teria que pagar, né, o valor que está em aberto à vista, e ele, claro, não tem condições, afinal ele entrou com pedido de reestruturação. E isso significaria que se eles não pagassem o saldo desses contratos, as aeronaves poderiam ser tomadas, que foi o que aconteceu com a Avianca Brasil. Então, sem a aeronave, a companhia aérea não consegue manter a atividade. Então, o único caminho possível aí, então, é uma decretação da falência. Então, e isso não acontece nos Estados Unidos. Então, para que a companhia aérea, no caso agora a Gol, tenha a certeza de que ela vai conseguir continuar operando com as aeronaves que são dadas, né, nesses contratos como leasing, elas optaram por entrar com a recuperação judicial, com o pedido de reestruturação nos Estados Unidos. E outro fator, né, que é muito levado em consideração por essas companhias aéreas ao fazer o pedido é que o mercado americano é muito mais consolidado e maduro em relação a pedido de reestruturação. Ainda há no Brasil um preconceito, acho que essa é a palavra certa, um preconceito com empresas que entram com pedido de recuperação judicial. Acho que isso vem muito da época da concordata ainda, então existe muito esse preconceito que está evoluindo, mas que nos Estados Unidos isso é muito mais maduro. Então, os agentes financiadores, bancos, instituições financeiras têm mais apetite mesmo para dar financiamento para empresas que estão em reestruturação nos Estados Unidos. Até porque a jurisprudência é muito mais consolidada lá do que aqui em relação aos processos de reestruturação. Tanto isso é verdade que a Gol conseguiu aí um financiamento já com os próprios acionistas, mas que não deixa de ser, né, um financiamento de 950 milhões de dólares. Uma parte já foi liberada e a outra ainda vai ser. Mas isso já garante também que a companhia consegue continuar operando e pagando seus fornecedores. Sim, isso também na época da Latam também teve, né? O que a gente chama de deep financing, que é esse empréstimo, financiamento aí para a empresa em crise, que a Latam também, como você mencionou, entrou lá nos Estados Unidos e logo na sequência ela também já conseguiu esse aporte, que é o que realmente ajuda a estabilizar ali o fluxo de caixa delas. Então, e sem dúvida a questão do leasing das aeronaves é um dos principais pontos aí de ir para os Estados Unidos e não ficar no Brasil. E aí, por fim, aqui, eu queria, né, já aproveitando também como esses dois casos são bastante grandes, emblemáticos, envolvem muitas partes, queria perguntar para vocês, especialmente Thomas, como que fica, né, a posição dos acionistas, clientes, funcionários dessas, né, empresas, dessas companhias, né? Eles ficam a ver navios ou não? Qual que é a expectativa deles? É uma pergunta interessante. Ela, quando ela vem para o advogado, ele sempre responde, depende do caso. Mas aqui depende mesmo, pelo menos em relação a Americanas. Logo quando entrou a recuperação judicial, eu lembro de ter sido procurado por alguns jornalistas e tal, questionando, bom, e agora? Eu continuo indo lá na Americanas, comprando as coisas, financio, o que eu faço? E eu lembro que a resposta era, sim, continua. Agora, na verdade, é a melhor hora de fazer isso.
Porque, pensa bem, a empresa ela tá lá com essa dívida bilionária. A hora que ela entra com a recuperação judicial, ela tem o stay period. Então, ela vai estar lá pelo menos por 6 meses proibida, né? Essa que é a verdade. Ela vai estar proibida de pagar aqueles credores vinculados à recuperação judicial. Então, consequentemente, você imagina, vai ter sobra de caixa. Então, agora realmente é uma hora que, tranquilo, se eu fizer um negócio com a recuperanda, ela vai me pagar. E é uma dívida que está completamente fora da recuperação judicial. A dívida nova é extraconcursal. Então, esse é um conceito importante, né? A empresa, a hora que ela entra em recuperação judicial, ela zera a vida, essa que é a verdade. A dívida entra na recuperação judicial e do dia seguinte à recuperação judicial, ela começa uma vida nova. Então, as dívidas novas conseguem o padrão normal de mercado. E a tendência é que seja mais saudável, mais seguro contratar com a recuperanda logo depois da recuperação judicial por causa disso, porque ela vai ter um fôlego de caixa. É óbvio que você não esquece a dívida, né? Essa dívida precisa ser paga. No caso da Americanas, sempre me pareceu que, diante da constatação desse rombo, ele era um rombo que ele precisava ser resolvido basicamente por duas partes. Os bancos, que obviamente não poderiam assimilar aquele prejuízo e simplesmente querer a falência da empresa, porque sabem que nessa situação dificilmente receberiam os seus créditos, e o próprio acionista, né? A gente sabe que por trás da Americanas você tinha ali os 3Gs, né? Então são acionistas, são pessoas de mercado com empresas em diversos setores, além da Americanas, e que exatamente por essa situação tem um prestígio, né? Tem um nome a zelar no mercado. Então não poderiam deixar que aquilo acontecesse simplesmente porque foi descoberto um rombo, né? Uma coisa muito feia, né? Então, a despeito da gente entrar aqui na discussão se sabia ou não sabia, acho que essa não é a questão. O problema está posto, ele precisa ser resolvido. E no caso da Americanas era muito claro, ser resolvido por bancos e pelos acionistas. Como? Cobre o rombo. Como você cobre o rombo? Você põe dinheiro. Uhum. E aí a recuperação judicial, ela dá um mecanismo super confortável, super seguro para esse tipo de operação, que é o Deep Finance. Então, assim, precisava colocar dinheiro. Obviamente, alguns credores teriam que caminhar para uma conversão de seus créditos para dentro da empresa, que é aquela ideia de eu não vou conseguir pagar, mas você aposta, vira acionista da empresa e lá na frente, numa situação melhor, você recupera o seu recurso. E aí a empresa ia cobrindo o rombo, o seu fluxo ia seguir o resto, o problema como um todo. E no fim do dia foi isso que aconteceu, né? O plano da Americanas, ele previu essa capitalização, maior parte do dinheiro vindo do acionista, outra parte dos credores, especialmente através da possibilidade de conversão de capital, e aí os demais credores, especialmente os fornecedores, alguns fornecedores bem grandes e relevantes, aí eles vão continuar recebendo na forma do contrato, com de uma forma até mais natural, né? Ou seja, eu fui lá e resolvi o problema desse rombo que eu descobri e o resto foi vida que segue, né? Então eu acho que para os credores, com certeza essa foi a melhor solução, a despeito de existir aquela indignação de você me enganou, né? Eu não sabia, tal. Uhum. A verdade é que vida que segue, né? Eu, no fim do dia, credor, eu quero ser pago e eu também quero continuar trabalhando, fornecendo para essa empresa. Então, acho que foi realmente a melhor solução para todos. Agora, o caso Americanas, ele realmente traz à tona uma discussão para o Brasil, que lá fora até bem mais desenvolvida, que é esse aspecto da responsabilidade dos administradores, dos acionistas, principalmente os acionistas controladores, em relação aos danos que a empresa traz ao mercado. E assim, é inegável que aqui há um dano, né? Você estava ali baseado em documentos até auditados que diziam que a empresa estava bem. Aí, de repente, você descobre, não estava. Então, assim, isso daí foi ocultado. Óbvio que a empresa ela já não estava bem de longa data, né? Uhum. E isso foi ocultado. E as pessoas que ocultaram essa informação, que maquiaram essa informação, com certeza elas devem responder. Na esfera própria, não tem nada a ver com recuperação judicial, exatamente, mas com certeza elas devem responder. A gente sabe que o mercado de capitais nos Estados Unidos, por exemplo, ele é bem desenvolvido em relação à responsabilização de acionistas, administradores, em casos como esse, especialmente empresas de capital aberto, como é o caso aqui da Americanas.
Aqui no Brasil a gente não tem uma doutrina, a doutrina talvez até sim, mas uma jurisprudência amplamente desenvolvida em relação a situações como essa. Me parece que o caso Americanas, ele é emblemático também em relação a isso. Talvez para abrir essa frente de discussão. Essas responsabilidades precisam ser apuradas nas searas próprias e coibidas, para que fique um exemplo, inclusive, para o mercado de que isso não é possível fazer e que, se é feito, as consequências devem ser sentidas. Obviamente, o acionista majoritário já sentiu porque está pagando, em grande parte, esta conta. Isso sem entrar no mérito se ele tinha conhecimento ou não, tinha responsabilidade ou não. Me parece que são pessoas extremamente sérias, pessoas com, como eu disse, com amplo conhecimento, ampla divulgação no mercado e que não se sujeitariam a fazer esse tipo de manobra. Mas isso deve ser apurado na esfera própria. O fato acho que a gente pode dizer que o caso Americanas, no fim das contas, foi um caso de sucesso. Foi uma recuperação judicial que foi aprovada em menos de um ano. Uhum. A equalização dessa dívida foi possível porque os credores entenderam a situação e souberam também superá-la, e porque o acionista também, entendendo, contribuiu com sua parte para a resolução do problema. Então, sob esse aspecto, a recuperação judicial da Americanas me parece ter sido um grande sucesso. Interessante. Realmente a gente vê que é uma questão bastante complexa, né, esses casos emblemáticos, e na verdade a gente poderia ficar aqui por horas falando de vários outros, mas acho que por hoje é isso. Muito obrigada por esse bate-papo aqui nosso, acho que foi bastante esclarecedor e espero que o pessoal de casa também tenha curtido. Bom, muito obrigada, Andressa e Thomas. E muito obrigada a vocês de casa que estiveram com a gente aqui neste episódio. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, YouTube, e deixar o seu like aqui nesse vídeo. E se você tiver algum comentário ou alguma dúvida, também deixe aqui pra gente, que nós responderemos na medida do possível. A gente se vê no próximo episódio do PG On Air.